Bom dia, meu nome é Andréia, eu sou responsável pelo setor de citometria de fluxo do Lean 60 e eu vou falar hoje com vocês sobre alguns métodos de avaliação do sistema imune que são utilizados tanto para o diagnóstico quanto para a pesquisa de diversas doenças do sistema imunológico. Esses métodos eles vão ser abordados por alguns pesquisadores durante o nosso curso, então por isso eu vou citar alguns deles aqui. O primeiro deles é o método de ELISA. Ele é um método que tem como objetivo identificar anticorpos presentes em sobrenadantes, como soro ou plasma de amostras. E ele é uma técnica que utiliza da interação entre antígeno e anticorpo para trazer um resultado tanto qualitativo como quantitativo. E como que essa técnica funciona? Ela pode ser realizada de diversas formas, então existem algumas maneiras de realizar um ELISA. Pode ser um ELISA direto, indireto, ou em forma de sanduíche. E um exemplo onde é utilizada essa técnica é um dos testes de triagem para diagnóstico do HIV, que funciona como? Consiste na utilização de uma placa contendo antígenos aderidos nos poços dessas placas. Esses antígenos são antígenos de HIV. Dentro desses poços serão adicionados amostras contendo ou não anticorpos anti-HIV. Depois disso, essa placa será lavada, então esses anticorpos serão removidos e permanecerá no poço somente os anticorpos que terão a capacidade de se ligar no antígeno do HIV. Depois desse processo será adicionado um anticorpo secundário, conjugado a uma enzima, e posteriormente a utilização de um substrato que será responsável por promover cor a essa reação. Caso haja presença do nosso anticorpo anti-HIV, o substrato mudará de cor. Na ausência desse anticorpo, esse substrato não causará cor. Então, fazendo assim um método qualitativo, porque ele consegue identificar a alteração de cor como a presença do anticorpo anti-HIV nessa amostra. E para se realizar um ensaio quantitativo de ELISA, é utilizada uma curva de diluição do antígeno. Então, a gente consegue quantificar a quantidade de anticorpos presentes nas amostras dos pacientes também. O segundo teste, utilizado também como nas pesquisas, é o ELISpot. É uma técnica utilizada na avaliação antígeno específicas das células T. E é uma técnica derivada do ELISA, muito similar com o ELISA. Só que é uma técnica que começa com uma placa contendo, agora, anticorpos aderidos na sua superfície. Nessa placa vão ser adicionadas células T, juntamente com o antígeno, com o estímulo de linfócitos. Depois disso, essas células permanecerão por um período de incubação, produzindo, assim, citocinas. Esses anticorpos ligados à placa serão anticorpos anti-citocina, a citocina que se deseja pesquisar durante o estímulo desses linfócitos. Depois disso, essas células e esse estímulo será removido dessa placa. Será adicionado um anticorpo secundário nessa placa, que se ligará na presença do antígeno que se ligou no anticorpo aderido à placa. E então vai ser adicionado novamente um substrato promovendo cor nessa reação. Então, a visualização do ELISpot acontece dessa maneira. Será visto em cada um dos poços que houve o estímulo, vários pontos, onde cada ponto desse representa uma célula diferente que produziu o antígeno, que produziu citocina. Então, nesse trabalho de Strick e colaboradores, ele mostra em um ensaio onde ele realizou uma amostra representando o controle negativo, uma amostra representando o controle positivo desse ensaio, só que nesse caso aqui ele estimulou esse poço com fito, hemaglutinina, e nesses dois casos aqui, ele estimulou os poços, ele colocou linfócitos TCD8 em contato com o antígeno do HIV. E esses linfócitos produziram uma reação onde eles produziram interferon gama. Esse interferon gama se ligou na placa e cada ponto que você consegue visualizar nessa placa é
uma célula diferente que respondeu ao antígeno do HIV e produziu citocina, gerando assim uma cor nessa placa. Esse método é quantitativo também, então ele consegue determinar exatamente quantas células você conseguiu estimular com esse antígeno específico durante o ensaio. E nesse trabalho ele fez uma comparação com outros métodos de análise de antígeno específica de linfócitos. Embora a melhor maneira seja utilizar um ELISpot, esse é um ensaio que permite a análise somente de uma citocina por amostra, por poço, e também não permite identificar qual que é a célula que a gente que está produzindo a citocina. Então, para isso, a gente utiliza a citometria de fluxo, que é uma outra técnica, onde, para entender um pouco o que é a citometria de fluxo, nada melhor do que fazer a etimologia da palavra do nome dessa técnica. Então, cito significa, do grego, kitos, célula, metria, que exprime a noção de medidas, comprimentos, e fluxo, que exprime a noção de movimento de forma contínua. Então, a citometria de fluxo, como o próprio nome diz, ela é uma técnica que, através de um fluxo, de um movimento contínuo, consegue obter diversas medidas, diversos parâmetros de células. Então, a citometria de fluxo ela tem uma capacidade não somente de identificar células, como o nome diz, mas ela consegue identificar qualquer partícula em suspensão que tenha um tamanho de um diâmetro entre meio micrômetro e 60 micrômetros. Então, qualquer partícula que esteja no intervalo de meio micrômetro e 60 micrômetros pode ser identificada pela citometria de fluxo. E como que a citometria de fluxo funciona? Dentro do equipamento, a gente tem um laser parecido com esse. E o que vai acontecer? O equipamento ele vai gerar um fluxo, você vai colocar a sua amostra lá, e ele vai gerar um fluxo de forma que ele vai alinhar essas células, e célula por célula, ou partícula por partícula, vai passar uma de cada vez na frente desse laser. E o que vai acontecer? Toda vez que uma célula ou uma partícula passar na frente desse laser, ela vai poder gerar até 3 tipos diferentes de sinal. O primeiro sinal é o sinal referente ao seu tamanho, que é chamado de Ford. É o sinal que vai representar, juntamente à alteração da dispersão da luz, quando uma célula passa na frente dela, no detector frontal a ele vai representar, junto com essa alteração do sinal e junto com o tempo que a célula demora para passar na frente do laser, o tamanho dessa célula. Então, o primeiro parâmetro que a citometria consegue identificar é o tamanho das células que estão passando das partículas que estão passando na frente do laser. O segundo parâmetro que ela consegue identificar é a complexidade dessas células. Como a gente viu com o Dr. Esper na última aula, as células podem ter complexidades diferentes. Então, existem neutrófilos, que são células grandes, que possuem grânulos em seu citoplasma, e que são diferentes dos linfócitos, por exemplo, que não possuem grânulos em seu citoplasma, são células menores e com pouco citoplasma. Quando a gente passa uma célula na frente do laser, além do sinal do Ford, que é o sinal de tamanho, existe também o sinal de complexidade, que é gerado toda vez que uma célula gera uma dispersão lateral ao laser. Então, todo sinal de complexidade eu vou conseguir identificar como sendo um sinal de complexidade dessas células, como sendo um sinal de lateralmente ao laser que está incidindo no citômetro. Então, para esse parâmetro, eu vou dar o nome de side scatter channel. Então, aqui eu tenho um exemplo de análise de citometria em sangue total, onde eu vejo esses 2 parâmetros. Eu vejo o tamanho das células, representado pelo Ford, FSC, e eu tenho o parâmetro de complexidade dessas células, representados pelo side scatter, ou SSC. Aqui eu consigo ver diferentes populações. A primeira delas é uma população que eu consigo considerar olhando o gráfico. Uma população bem complexa, porque no plano Y, onde está a complexidade, no eixo Y, são células complexas e são células grandes também. Então, aqui eu tenho representando meus granulócitos. Células menores e células com tamanho proporcional aos granulócitos, mas células um pouco menos complexas, que são células
que não possuem grânulos no seu citoplasma, mas que ainda assim possuem um tamanho similar ao tamanho dos granulócitos, são representados nos meus monócitos. E células com baixa complexidade no eixo Y, e que têm um tamanho menor, quando comparados com os granulócitos e os monócitos, eu tenho representado aqui os meus linfócitos. Além disso, também eu tenho algumas partículas no sangue total que podem ser identificadas, que possuem um tamanho maior que meio micrômetro, que podem ser considerados como sendo as minhas plaquetas, minhas hemácias, que vão também estar presentes podem também estar presentes naquele tubo que está sendo analisado. E a terceira maneira de identificar uma informação do citômetro de fluxo é através das fluorescências. Então, eu vou utilizar anticorpos conjugados a algumas fluorescências. Essas fluorescências, elas vão depender de qual equipamento eu estou utilizando. Então, cada equipamento ele vai ter a sua configuração e ele vai ser capaz de identificar uma cor diferente. Então, para usar a citometria de fluxo, eu tenho que saber exatamente qual que é o equipamento que eu estou utilizando e qual cor ele é capaz de detectar. Então, e por que eu vou usar as minhas fluorescências? Durante a maturação, a gente viu no gráfico de Forward Side Scatter, de tamanho e complexidade, que eu consigo separar as populações de células que eu quero. Só que, às vezes, eu tenho, por exemplo, na minha linhagem linfóide, eu tenho diversos tipos de linfócitos. Eu não tenho somente um tipo de linfócito. Eu tenho linfócitos NK, eu tenho linfócitos B, tenho linfócitos citotóxicos, linfócitos auxiliares. Durante essa maturação, somente com o tamanho e a complexidade dessas células, eu não consigo diferenciar quando é um linfócito T, quando é um linfócito B. Então, eu preciso do quê? Eu preciso marcar essas células com anticorpos que me facilitem a visualização de qual célula exatamente eu estou utilizando. Então, por exemplo, eu preciso marcar um linfócito T citotóxico. Eu sei que esse linfócito T citotóxico ele vai expressar CD45, que é um marcador panleucocitário. Ele vai expressar CD3, porque ele é um linfócito T, e ele vai expressar CD8, porque ele é um linfócito T citotóxico. Essa imunofenotipagem ela vai me capacitar para identificar qual célula eu tô analisando. E isso para qualquer painel, não somente para linfócitos. Eu posso usar isso para neutrófilo, para monócito, para subpopulações de linfócitos T ou subpopulações de linfócitos B. Vai depender do que eu estou analisando. E como que é feita uma análise em um gráfico de citometria de fluxo utilizando fluorescências? Existem duas maneiras. Ou um dot plot, onde eu tenho aqui no eixo Y uma fluorescência e no eixo X uma outra fluorescência. Ou através de um histograma, que eu tenho a representação somente de uma fluorescência. No histograma, como é utilizada somente uma fluorescência, a fluorescência ficando no eixo X, e no eixo Y somente a contagem de células que representa aquela população celular que eu estou estudando. Então, aqui é possível visualizar uma população negativa para o brilho que eu estou identificando no eixo X, e aqui uma população positiva para o brilho que eu estou identificando no eixo X também. Então, é fácil identificar duas populações, uma negativa e uma positiva, num histograma simples. Já no dot plot, tem algumas formas de identificar essas células. Primeiramente, tudo que estiver no eixo Y representa o CD3, e tudo que estiver no eixo X representa o CD8. Então, eu consigo visualizar aqui 4 populações diferentes. Consigo visualizar, nesse quadrante, uma população que é negativa para CD3 e uma população negativa para CD8. Consigo visualizar aqui uma população que é positiva para CD8, porque ela está mais à direita no eixo X do que essa população, e uma população também negativa para CD3. Já aqui, eu consigo visualizar uma população que é positiva para CD3, porque ela está acima no eixo Y do que essa população, e que também é negativa para CD8. E aqui eu tenho uma população duplo positiva, que é tanto positiva para CD3, que se encontra acima no eixo Y, como positiva para CD8. Uma das utilizações da citometria de fluxo, não somente na pesquisa, também é no monitoramento de pacientes infectados com HIV. Esse aqui é o exemplo de um laudo realizado em um dos pacientes, onde
Essa análise ela é feita com quatro anticorpos diferentes. Eles utilizam CD45, que é um marcador panleucocitário, utilizam CD3, que é um marcador de linfócitos T, CD4, que é o marcador de linfócito T auxiliar, e CD8, que é o marcador de linfócito T citotóxico. Então, o que é feito nesse monitoramento? Primeiro, eles separam o CD45 num gráfico de complexidade. Então, eles vão pegar todos os linfócitos que expressarem CD45, porque todos os linfócitos expressam CD45. Dentro do CD45, eles vão pegar somente essa população marcada com esse gate em verde e vão selecionar as células que expressam CD3 positivo. Então, para fazer esse monitoramento, eu preciso estudar as células dos linfócitos CD4 e linfócitos CD8. Então, eu vou pegar tudo que estiver expressando CD3 também. E dentro desse CD3, eu vou conseguir quantificar quantas células minhas expressam CD4 e quantas células expressam CD8. A citometria de fluxo ela é um método bastante utilizado, porque ela, além de fazer esse monitoramento, ela consegue quantificar quantas células eu tenho em meu paciente que expressam CD4 e quantas células eu tenho que expressam CD8. Por isso, ela é utilizada no monitoramento desses pacientes. Outra técnica utilizada também, que substituiria o ELISpot, é o CBA, que é uma técnica utilizada por citometria de fluxo. O que é essa técnica? Ela é um kit que possui beads marcadas com fluorescências, e essas beads elas têm a capacidade de identificar diversas citocinas presentes numa solução. Essas beads elas vão ser incubadas primeiramente com a amostra que você está querendo analisar, e depois com um anticorpo de detecção também autofluorescente. Eles vão ser incubados, e na presença das citocinas, esses anticorpos eles vão se ligar na citocina que está querendo ser estudada. Depois disso, isso vai ser lavado e vai ser analisado por um software FCAP Array, que é um software próprio para o CBA, e vai ser feita uma curva. Então, uma curva padrão. Essa curva padrão vai conseguir determinar a quantificação dessas citocinas. E o CBA é importante porque ele consegue analisar mais de uma citocina na mesma amostra, utilizando somente uma amostra por vez. Em vez de fazer um ELISpot, onde eu tenho que fazer 6 análises para identificar uma citocina, eu com o CBA consigo utilizar somente uma amostra para quantificar as 6 citocinas diferentes. Aqui é a representação dessas bits. Cada população visível aqui nesse gráfico representa uma bit diferente para uma citocina diferente. O que vai depender do kit que você está utilizando e de quais citocinas você quer analisar nessas amostras. Aqui é a representação desse mesmo gráfico, só que em forma de histograma. Então, cada bit ela tem uma intensidade de fluorescência diferente, e é isso que vai me permitir saber que cada uma delas representa uma população diferente de citocina. Existe um kit também que ele disponibiliza até 36 possíveis citocinas ao mesmo tempo em uma amostra. Então, se eu quiser quantificar até 36 citocinas, eu consigo através desse kit. Outra metodologia é o Luminex, que é também parecido com o CBA, onde são utilizadas bits que ficam incubadas com a amostra. Essa amostra, contendo a citocina que está querendo ser pesquisada, se liga nessas bits e depois é adicionado um anticorpo de detecção. A diferença do Luminex para o CBA é que o Luminex ele consegue detectar até 500 proteínas de cada citocina na amostra. Depois disso, é adicionado um anticorpo biotitinilado, seguido de uma streptavidina. E isso é analisado num citômetro de fluxo específico para o Luminex. Esse é um exemplo de um trabalho que utilizou o Luminex, de Turk e colaboradores, onde ele comparou o perfil de citocinas IL-1, IL-10, IL-15 e outras entre pacientes saudáveis e doadores saudáveis e pacientes recém-infectados pelo HIV, e viu que houve diferença significativa na comparação desses pacientes na expressão de citocinas desses pacientes.
E esse é um trabalho que mostrou de Caruso e colaboradores, que utilizou a tecnologia do CBA, onde ele também compara doadores saudáveis, sem infecção de HIV, doadores sem tratamento, positivo para HIV, mas sem tratamento de HIV, e pacientes em tratamento do HIV. E ele viu também a expressão de citocinas IL-17A e IL-17F, e L21 e L22, ele conseguiu identificar diferenças significativas quando comparados em alguns casos desses grupos, utilizando o CBA. Outra tecnologia é o TISNE. Esse é um novo método de análise da citometria de fluxo. Ele consiste numa metodologia onde ele usa um algoritmo de redução de dimensionalidade. O que é isso? Toda vez que você faz uma análise de citometria de fluxo, você consegue identificar a população que você está trabalhando. E quando você identifica essa população, você consegue comparar uma com a outra em gráficos diferentes. Ele tem um algoritmo que ele consegue comparar essas populações jogando todas no mesmo gráfico. Então, ele reduz diversos parâmetros, 8 a 10 parâmetros, quantos parâmetros você utilizar na sua citometria de fluxo, e ele consegue colocar isso num gráfico de forma que todas as populações fiquem presentes no gráfico. Aqui a gente consegue ver, não sei se vocês vão conseguir identificar na legenda, mas eu tenho algumas populações, como CD8, CD4, NK, células Treg. Nesse gráfico aqui, independente da análise que eu fiz para cada uma dessas populações, ele consegue me mostrar um perfil de populações para cada paciente que eu for analisar. Um exemplo onde foi utilizada essa técnica é no artigo de Gupta e colaboradores, onde talvez até apareça esse paper durante o curso, no decorrer do curso, que é o paper do caso que relata o segundo paciente da cura do HIV. O que a gente encontra nesse paper? Esse gráfico aqui ele mostra o paciente, o perfil das células do paciente pré-transplante de medula óssea. Esse paciente ele foi submetido a um transplante de medula óssea, só que o transplante de medula óssea ele foi feito por um doador que ele era compatível com a mutação do gene do CCR5, do delta 32. Então, quando ele fez esse transplante, antes de fazer o transplante, a gente consegue ver aqui em roxo a população de CD8 que expressa CCR5 e aqui em vermelho a população de célula CD4 que expressa CCR5. Esse paciente foi submetido então ao transplante e depois ele sofre uma repopulação das outras células, mas as células que expressam CCR5 tanto para CD4 quanto para CD8 desapareceram. E esse desaparecimento foi o que levou esse paciente à cura do HIV. É isso. Muito obrigada.